Olá, eu sou o professor William Dornella e hoje eu estou aqui para trazer mais uma dica para você que está se preparando para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A dica que eu tenho hoje é uma questão de prova, né? Uma questão de conceituação. Muitas vezes a gente não sabe conceituar, trazer as diferenças, né? O que é pedagogia, o que é didática, o que é avaliação. E as provas gostam muito de explorar essa perspectiva. Então vamos ficar atento aqui numa questãozinha de prova que eu trouxe para solucionar junto com vocês. Dá uma olhadinha na tela. Temos aqui a diferença, né? Temos 5 palavras muito importantes: didática, planejamento, pedagogia, avaliação e competência. Professor, na hora da prova eu não sei a diferença de didática, planejamento, pedagogia, avaliação e competência. Hoje eu vou te ajudar a trazer as diferenciações de cada uma dessas palavras, tá? Eu vou te ajudar a, na hora que cair na sua prova lá o conceito, você conseguir fazer a assimilação correta. Vamos fazer essa associação aqui explicando então o que é cada um desses vocabulários representa diretamente na sua prova, tá? Vamos dar uma olhadinha então aqui na tela. Bom, aqui na questão ela pede para a gente poder numerar, né? Então vamos ler o número 1 aqui. É um instrumento direcional de todo o processo educacional. Gente, olha a palavra direcional. De todo o processo educacional que estabelece e determina as grandes urgências. Indica as prioridades, isso aqui é importantíssimo, ó, indica as prioridades, ordena e determina os recursos e os meios necessários para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos. O que é isso, professor? Gente, que instrumento que a gente utiliza dentro da educação quando a gente quer determinar alguma coisa? Imaginem vocês, eu sou um professor, eu tenho uma meta, né? Eu tenho que dar aula para o meu aluno, eu tenho que explicar algum conteúdo, eu tenho que pensar em quais recursos que eu vou utilizar, como vai ser a minha aula. Esse instrumento a gente chama de planejamento, tá? Planejamento. Dá uma olhadinha aqui na tela então. Vamos fazer essa associação, ó. Planejamento a gente vai trazer para cá. É o número 2. Lembrando vocês, né, que o planejamento ele é flexível, tá? É uma palavra também muito importante quando a gente fala de planejamento. O planejamento ele tem que prever isso aqui tudo, ó. Tem que ser direcional, tem que indicar quais são as nossas prioridades, vai falar sobre os recursos, vai falar sobre as finalidades, as metas e os objetivos da educação. Então, planejamento, não esqueça disso. Vamos aprender a diferenciar planejamento das outras palavras? Então vamos olhar o que o segundo item aí cobra. É uma análise quantitativa dos dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem que auxilia o professor na tomada de decisões, cumprindo 3 funções no processo de ensino: função pedagógica e didática, e a função de diagnóstico e a função de controle. Gente, que instrumento que a gente usa para poder analisar, né, o processo de ensino-aprendizagem? É a avaliação. Dá uma olhadinha nas palavras que a gente tem aqui na nossa tela. Ó. O número 4 a gente traz para cá, a avaliação. A avaliação ela serve para poder medir, ela serve para analisar, serve para a gente poder mensurar um resultado. E ela pode ter, como fala aqui, ó, 3 funções: a avaliação somativa, a formativa e a diagnóstico. Olha só, bem tranquilo, né? O planejamento a gente usa para aula, o planejamento a gente usa para estabelecer metas para a educação, tem uma finalidade específica. No planejamento a gente vai prever quais são os recursos que a gente vai utilizar e depois a gente vai usar a avaliação como instrumento para a gente medir, né? Para a gente mensurar, analisar o processo ensino-aprendizagem. Qual é o terceiro item, então, que aparece aí na sua tela? Ramo da ciência pedagógica, cujo objeto de estudo é o processo de ensino e suas múltiplas determinações. Explicita o vínculo entre teoria do ensino e teoria do conhecimento. Arte de ensinar. O que é isso, professor? É a didática, número 1 aqui, ó. O que é a didática? Lembra desse finalzinho aqui, ó. Arte de ensinar. Cada professor tem uma didática diferente. Eu, enquanto professor, posso ser mais engraçado, eu posso, de repente, ter uma técnica de trazer um filme, relacionar a teoria e a prática, mas todo professor tem que ter uma didática. Os professores são artistas, não é? Cada um vai usar a sua arte diferenciada ali para levar o conhecimento até o aluno. Isso a gente vai chamar de didática. É um ramo da pedagogia. Tranquilo? Próximo item, então, aqui, para a gente fazer a associação. Faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos,
saberes, capacidades, informações para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Gente, quando eu falo assim, ó, um conjunto de recursos cognitivos, isso aqui a gente vai relacionar com a competência, tá? Número 5 aqui, ó, a competência. Vamos colocar aqui na frente para ficar bem claro. Competência. O que é a competência, professor? Vamos colocar a didática aqui que a gente não colocou também, né, para ficar igual? A competência é quando eu consigo reunir todos os meus conjuntos das minhas habilidades cognitivas, né? Todo o meu talento, todas as minhas habilidades para solucionar algum problema. Quais são as competências, né, que precisam serem passadas para algum aluno? Quais são as competências que precisam ser adquiridas? Essa é a diferença. Dá uma olhadinha agora aí na tela as palavras que a gente já viu. A gente já viu o que é didática, a didática é a arte de ensinar, o planejamento como um instrumento para a gente fazer de fato o processo de ensino-aprendizagem acontecer. Qual o terceiro tópico que a gente viu aí na tela para vocês? Qual foi? A pedagogia, não é? A pedagogia vai sobrar aqui para o último, hein? Olha só. Obviamente aqui vai ser a pedagogia. Mas o terceiro que a gente viu, a avaliação. A avaliação aqui, ó, serve para fazer uma análise. E a gente viu também a competência, que foi o que a gente falou agora, o conjunto de recursos. Sobrando então a pedagogia. Vamos ver qual é o conceito de pedagogia? Ciência aplicada de caráter psicossocial, cujo objetivo de estudo é educação. A pedagogia vai estudar a educação. É a arte de instruir, ensinar e educar. Olha só, a pedagogia, gente, é aquele estudo complexo que a gente faz sobre as teorias e as práticas educativas. Qual a melhor forma de ensinar? Por que ensinar? O que ensinar, não é? Isso é a pedagogia. Então, na sua prova, eles adoram fazer uma confusão com essas 5 palavras aí. Que agora, né, espero que com essas dicas você faça a associação. Vamos dar uma olhadinha nessas 5 palavras então? Didática, arte de ensinar. Arte de ensinar. Planejamento, né? É um instrumento que vai direcionar o processo de ensino-aprendizagem. A pedagogia vai ser o quê? Vai ser o estudo, né? O estudo da arte de você instruir, educar, ensinar. Toda essa perspectiva. Terceira palavrinha aqui, na verdade a quarta, a avaliação. Vai ser um instrumento capaz de medir, de mensurar os conhecimentos adquiridos no processo de ensino-aprendizagem. E a competência vai estar ligada ao conjunto de habilidades cognitivas que o ser humano adquire por meio da educação. Tranquilo? Espero que isso ajude você na hora da sua prova. Até a próxima dica. Boa sorte, boa prova!